galera, tudo bem? Welcome to our first class. Bem-vindos à nossa primeira aula. Eu sou o Ale da We Trust e é um prazer para mim poder estar aqui com vocês, dividindo um pouquinho desse conhecimento que eu venho acumulando ao longo dos anos. Queria dizer para vocês que se vocês quiserem, vocês podem convidar as pessoas que vocês conhecem, amigos, familiares, parentes, qualquer pessoa que vocês achem que essa aula pode de alguma forma ser importante, é só mandar o link que vocês receberam no e-mail, manda o link para essas pessoas podem acessar também e assistir a aula, dá tempo ainda, gente. Bom, vou me apresentar aqui inicialmente para vocês, para quem não me conhece. Meu nome é Alexandre, mas pode me chamar de Ale. Eu comecei os meus estudos de inglês tem mais ou menos aí uns 25 anos. E para falar a verdade, eu sempre gostei muito do idioma, né? Por gostar de videogame. Então, quando eu era pequeno, eu ficava ali jogando, tentando entender o que estava acontecendo naquele jogo. Pegava um dicionário ali para tentar entender, para traduzir algumas coisas. E por aí eu fui tomando gosto pelo idioma. E aí depois disso daí eu estudei em algumas escolas, né? Fiz faculdade de letras e venho dando aula desde então. Eu já ajudei mais de 500 pessoas, mais ou menos, a atingirem esse patamar de se comunicar em inglês, de estar nesse nível de fluência, né? Que na verdade é apenas 3% da população do Brasil hoje. Então, se vocês ainda não fazem parte desse grupo seleto de pessoas que sabem falar inglês, que dominam o inglês, eu vou dizer para vocês que não tem segredo algum, que essas pessoas não têm um QI acima da média, são pessoas comuns, como eu, como vocês, e se essas pessoas aprenderam a falar, vocês também podem aprender. Na verdade, nada mais é do que prática, né? Qualquer habilidade que você queira aprender é uma questão de prática. Você precisa praticar. É lógico que existem as técnicas, existem como, né? Existe como você estudar, mas a partir do momento que você entra em contato com isso, frequentemente, o aprendizado vai ser meio que inevitável, até eu diria. Bom, queria também saber um pouquinho de vocês, né? Qual que é o seu nome? Da onde você é? Então, se você quiser, deixa aqui no comentário, coloca seu nome, de onde você é, de onde você está falando, por que você está fazendo inglês, se já fez inglês ou não, pode colocar aí as informações que vocês quiserem. A gente vai responder todo mundo assim que possível, tá bom? E, sem mais delongas, let's get started. Bom, nessa primeira aula aqui, gente, eu não vou nem falar muito aqui, não vou adiantar o conteúdo não. Vamos assistir e eu tenho certeza, eu espero que vocês gostem. Bom, eu vou colocar um áudio aqui para vocês ouvirem. E dependendo do quanto você já teve de contato com o idioma, esse áudio pode ser mais fácil ou pode ser um pouco mais difícil. Mas eu tenho praticamente certeza que todo mundo vai conseguir entender aquilo que eu vou perguntar para vocês. Eu vou pedir para vocês tentarem entender qual o nome dele e what's his nationality? Qual que é a nacionalidade dele? De onde ele é? Então a gente tem aqui uma figura, né? Parece ser aqui, não sei, talvez um hotel ou uma convenção, uma conferência. Ele está muito provavelmente fazendo um check-in e aí vai ter um conversation aqui com essa recepcionista. Tenta entender. Name and nationality, ok? Para vocês poderem ter um aproveitamento melhor do conteúdo dessa aula, eu recomendo que vocês usem fones de ouvido, estejam num lugar calmo, tranquilo, para vocês poderem, né, absorver melhor aí esse conteúdo sem muitas distrações. Vamos lá? Hello, what's your first name? My name's Bill. And what's your surname? Fraser. How do you spell that? Frasier. And where are you from, Bill? I'm from Chicago. I'm American. Thank you very much. E aí, conseguiram entender qual é o nome e a nacionalidade dele? Não?
Bom, se não conseguiram também não tem problema. A gente vai ver o script aqui do conversation agora e a gente vai praticar um pouco melhor. Eu vou explicar tudo que foi dito no conversation. Inicialmente, a primeira pergunta que a gente ouviu, que é uma pergunta clássica que eu tenho certeza que todos vocês já ouviram, foi... Peraí... Hello, what's your first name? Entenderam? Ela disse, hello, what's your first name? Vamos ouvir de novo. Hello, what's your first name? E ele responde, My name's Bill. my name is Bill. Então a resposta aqui para a nossa primeira pergunta, name, Bill. Ele disse, my name is Bill. E aí ela continua, né? Porque ela precisa de mais algumas informações. Então ela diz aqui para ele, And what's your surname? bom, a pergunta aqui, a primeira pergunta, what's your first name? Ele diz, Bill. Já essa pergunta aqui, what's your surname? A resposta dele foi Fraser. Fraser. Então o nome dele é Bill Fraser. Bill Fraser. First name, Bill. Surname, Fraser. Dá para entender o que é surname? Primeiro nome e sobrenome. What's your surname? Fraser. Ok? E ela pergunta aqui, How do you spell that? how do you spell that? How do you spell that? Essa palavrinha aqui, spell, não sei se vocês já ouviram ou não, mas olha o que ele vai responder para isso, para vocês terem uma noção do que é esse spell. F-R-A-S-I-E-R. Ah, F-R-A-S-I-E-R. Então veja que ele está soletrando aqui o nome, né? Muitas vezes, principalmente quando a gente está lidando aí com pessoas de outros países, muitas vezes nós nos deparamos com nomes que são um pouquinho diferentes dos nomes que nós estamos acostumados, né? Aqui nessa situação nem tanto, mas muitas vezes a gente encontra nomes aí um pouco diferentes, né? Que não são habituais para nós. Então é muito comum essa pergunta. How do you spell that? How do you spell your name? E eu estou pedindo aqui para a pessoa soletrar. Aqui ele falou, né? Como é que soletra o nome dele? F-R-A-S-I-E-R. Se você não está familiarizado com o alfabeto em inglês, que é muito similar com o alfabeto em português, muda um pouquinho as pronúncias, mas são as mesmas letras, né? Diferente de um alfabeto grego, por exemplo, que as letras são totalmente outras. Mas o alfabeto em inglês não, é o mesmo alfabeto, só a pronúncia que muda um pouquinho. Mas se mesmo assim você não está familiarizado, se vocês quiserem a gente pode gravar um vídeo sobre isso, sobre quais são as pronúncias das letras em inglês, quais as principais diferenças entre algumas letrinhas aí, que muitas vezes as pessoas confundem. Se vocês quiserem um vídeo sobre isso, deixa aqui escrito aqui embaixo, alfabeto, nos comentários que a gente grava um vídeo sobre isso. Bom, continuando, a próxima pergunta aqui que ela faz é... And where are you from, Bill? Essa é a nossa segunda pergunta que eu tinha perguntado aqui, antes da gente iniciar o conversation aqui. Where are you from, Bill? And what are you from, Bill? And what are you from? E ele responde, I'm from Chicago. I'm American. I'm from Chicago. I'm American. Ok? Então aqui ele está falando de qual cidade ele é, qual que é a nacionalidade dele. Então essa pergunta aqui, where are you from? É uma pergunta que está, né, querendo saber aí a sua nacionalidade. E ela só termina dizendo... Thank you very much. Bom, legal. Então, esse primeiro conversation aqui é um conversation que você pode ver muito, provavelmente, em um hotel ou em uma conferência, qualquer lugar que você precisar fazer um check-in.
É um conversation aí que você pode encontrar. Aí você fala, legal, Ale, bacana, entendi a situação, consegui ouvir, consegui entender, consigo até repetir aí algumas coisas, mas aí você fala, mas meu nome não é Bill, né? No meu caso mesmo, meu nome não é Bill. Então como é que a gente faz, né? O que a gente faz numa situação dessa? Bom, vamos ver de novo aqui essa mesma situação. Hello, what's your first name? Bom, no meu caso eu diria, my name is Alexandre. And what's your surname? Osarias. How do you spell that? Ozarias. And where are you from, Bill? Well, my name is not Bill, but I'm from São Paulo, Brazil. Thank you very much. Bom, então vocês vejam que a partir do momento que você já sabe algumas frases em inglês, mesmo que você tenha uma situação aqui onde, né, as informações que você tem não são iguais às suas, mas a partir do momento que você já sabe dizer uma frase como My name is Bill, para você simplesmente trocar o Bill pelo seu nome, fica muito mais fácil, né? Então, what's your first name? No meu caso, eu disse, my name is Alexandre. Mas aí, como é que vocês vão fazer aí? Vocês vão trocar pelo nome de vocês. My name is Jessica. My name is Paulo. My name is Fernando. Então, vocês vão trocar pelo nome de vocês. A mesma coisa aqui, what's your surname? Eu coloquei Osarias. Mas vocês vão usar o sobrenome de vocês. How do you spell that? Talvez vocês saibam soletrar o nome de vocês, talvez vocês não saibam soletrar o nome de vocês, mas aí é só vocês pesquisarem. Como é que eu digo aqui, né, essas letras aqui do meu nome? É importante vocês saberem como é que vocês soletram o nome de vocês. What are you from? I'm from São Paulo. I'm Brazilian. Mas se você não é de São Paulo, você simplesmente troca pela cidade de onde você é. I'm from Minas Gerais. I'm from Ceará. I'm from Rio Grande do Sul. E aí você veja que você não precisa aprender a montar uma frase, palavra por palavra, a partir do momento que você já sabe uma frase pronta. Você simplesmente troca uma informação. Mas é importante, primeiramente, que você saiba o que você está dizendo, né? Você precisa entender o que está sendo perguntado, você precisa saber como é que diz aquela frase ali, você simplesmente vai adaptando as frases para a sua realidade. É assim que a gente aprende de uma maneira mais rápida, mais prática, sem precisar fazendo a construção toda da frase, aprender palavras soltas. Não que isso não funcione, funciona até, mas talvez existem maneiras mais eficientes aí de vocês acelerarem um pouquinho esse processo. Tá ok? Bom, continuando aqui então, nós temos essa parte de asking personal information. Então a gente viu essa pergunta aqui a maioria das pessoas já conhece, que é What's your name? What's your name? Quando eu tenho, né? Quando você pergunta What's your name? Às vezes pode vir What's your first name? Porque em inglês se trabalha muito com sobrenome. Mas What's your name? Qual o seu nome? E aí, como é que eu vou responder isso? Tem duas maneiras, na verdade até três maneiras de responder. Eu posso usar aquela forma mais, né, mais construidinha ali, com todas as informações, onde eu vou dizer my name is Alexandre, ou eu posso simplesmente trocar esse my name por um it's Alexandre. O que quer dizer esse it's aqui? Quer dizer my name. Mas para não ficar repetitivo e eu não repetir essa informação, my name, eu troco isso por um it. My name is Alexandre, it's Alexandre. Veja que aqui eu tenho, da mesma forma que eu tenho what's your name, quando eu quero saber o seu nome, eu posso ter um what's your last name. Last name, surname é a mesma coisa. Seu sobrenome, seu último nome.
Então veja que não mudou praticamente nada. Eu simplesmente incluí a palavra last aqui, mas a pergunta é a mesma. What's your name? What's your last name? Ok? E supondo que eu queira saber o seu número de telefone, como é que eu vou fazer essa pergunta? Se eu sei perguntar qual é o seu nome, what's your name? Para eu perguntar o seu número de telefone, eu vou simplesmente dizer what's your phone number? Veja como é mais simples do que parece até, né? Eu simplesmente troco name por phone number. Supondo que o que eu queira saber seja o seu endereço de e-mail. Então, em vez de what's your name, eu troco name por email address. Então, olha só, aqui de uma pergunta que você sabia fazer, what's your name, você evoluiu para 4 perguntas diferentes, né? What's your name? What's your last name? What's your phone number? What's your email address? Legal, bacana, Lê. Entendi como é que eu faço essas perguntas. Mas como é que eu vou respondê-las? Bacana. Vamos chegar lá então. Primeira pergunta, what's your name? Que eu estava falando para vocês. No meu caso, eu posso dizer my name is Alexandre ou simplesmente it's Alexandre. Uma maneira também bem direta de eu responder isso seria simplesmente falando o meu nome, Alexandre. Ok? Dá para responder assim também. Legal. Próxima pergunta, what's your last name? Mesma coisa, eu poderia falar my last name is Osarias ou simplesmente eu posso dizer it's Osarias. Ok? What's your phone number? Né? Aqui eu preciso saber, inevitavelmente, números. Mas eu acredito que todo mundo aqui saiba falar pelo menos os números de 1 até 10, né? Se tem dificuldade com números também, a gente grava um vídeo sobre isso. Fiquem tranquilos. Bom, no meu caso aqui, it's 976-75-9094. Vou repetir. 976-75-9094. Ou, aí vocês vão falar, Ale, mas não é zero. É zero. Quando eu tô falando de número, é zero. Mas quando eu tô falando de número de telefone, é muito mais comum eu dizer ou. 9094. Da mesma forma que em português, a gente pode falar 6, a gente pode falar meia dúzia, não é mesmo, ok? É simplesmente uma forma diferente de falar. Legal. What's your email address? Aí complicou, né? Porque, como é que eu vou falar aqui? alexandreosarias@wetrustidiomas.com.br. Quase isso, né? Aqui eu vou dizer it's alexandreosarias@wetrustidiomas.com.br. Ok? Então, arroba a gente diz dot e ponto a gente diz arroba a gente diz at e ponto a gente diz dot. Ok? Tomar cuidado também com palavras que a gente tem que são iguais, né? Em português e em inglês. Então, aqui em português que a gente diz com, em inglês eu vou dizer com. Percebe a diferença? Então, alexandreosarias@wetrustidiomas.com.br. Ok? Bacana. Bom, então aqui a gente tem aqui 4 perguntas. E como é que eu respondo essas 4 perguntas? Aí na casa de vocês, façam essa prática, né? Façam a pergunta para vocês mesmos. Leiam a pergunta, leiam em voz alta. What's your name? E responde isso, mas com a informação de vocês. My name is Pedro, my name is João, my name is Marcela. Responde aqui, pergunta para vocês mesmos, what's your last name? E faz essa prática. Pausa o vídeo aí se for preciso e faz essa prática aí com vocês. Escreve o e-mail de vocês, escreve o telefone, pratique isso daí, porque na hora de vocês, né, no momento que vocês estiverem numa situação ali real mesmo, onde vocês precisarem dar essa informação, quanto mais vocês tiverem praticado isso, mais normal vai ser para vocês falarem. E aí vocês evitam aquele nervosismo ali na hora, aquela gaguejada, aquela hesitada por estar dando essas informações em um outro idioma. Bom, continuando aqui a nossa parte de Asking Personal Information, uma outra pergunta que nós temos é Where are you from? Ok? Where are you from?
lá no Conversation com o Bill, a gente viu que essa pergunta aqui é uma pergunta onde eu tô querendo saber nacionalidade, né? O Bill disse na resposta dele, I'm from Chicago, I'm American. Então a gente pode responder dessas duas formas. Eu posso falar de onde eu sou, I'm from Brazil, ou eu poderia falar a cidade, I'm from São Paulo, e eu posso também falar minha nacionalidade, I'm Brazilian. Não necessariamente eu preciso falar os dois. Eu posso falar ou um ou outro. I'm from Brazil, ou I'm Brazilian, ok? Mesma coisa que alguém te perguntar, né? De onde você é? Você fala, sou do Brasil, ou eu sou brasileiro, ok? Outra pergunta que nós não vimos lá, que não apareceu nessa situação com o Bill, mas que vocês podem encontrar, é a pergunta How old are you? How old are you? Talvez algumas pessoas conheçam, né? Qual que é a informação que está sendo pedida aqui quando vocês têm um how old? Algumas pessoas talvez não conheçam. Mas essa pergunta aqui é uma pergunta referente à idade, ok? Então, no meu caso, eu diria I'm 40, ok? Eu posso colocar aqui no final years old, mas não é necessário, né? A pessoa está perguntando, eu falo 40, ok, tá tudo certo. Não preciso dar mais nenhuma informação. Se vocês pararem para traduzir isso daqui, talvez vocês achem que essa pergunta soe um pouco estranha. E soa mesmo, né? Porque em português, a pergunta que nós temos para isso é quantos anos você tem? E aí, né, em inglês, eles não perguntam da mesma forma. A pergunta que a tradução ao pé da letra seria algo como quão velho você é. Mas da mesma forma que isso soa estranho pra gente, o quão velho você é, para eles, essa nossa pergunta, quantos anos você tem, também soa muito estranho, porque você fala assim, mas você tem, né? Esses anos de vida, eles são seus, eles te pertencem, você comprou eles. Então, é uma questão de, né? Eles sempre aprenderam dessa forma, para eles isso soa natural. A gente sempre aprendeu dessa forma, pra gente isso soa natural. Uma coisa que é importante, gente, quando vocês estão aprendendo inglês ou qualquer outro idioma, a gente tem que ter a mente um pouquinho aberta, porque várias coisas vão ser diferentes do que a gente está acostumado. Então, né, melhor aceitar eles dizendo dessa forma. Então, eu estou aprendendo o idioma deles, eu tenho que me acostumar a essa forma que eles falam. Como a pergunta ela é o quão velho você é, na resposta eu também vou usar esse I'm, que talvez você me pergunte, né? Mas o que é um I'm? Né? Para pessoas que provavelmente nunca estudaram inglês, elas não sabem o que é um I am, um I'm. Mas o I'm é um eu sou ou eu estou, né? Então aqui é eu sou tantos anos velho, ok? Sei que sou estranho, mas depois de um tempo você acostuma e fica normal. E a outra pergunta que eu tenho aqui é Are you married? Are you married? Married quer dizer do seu estado civil, né? Se você é casado. Veja que essa pergunta aqui, ela não começa com what, ela não começa com how old, ela não começa com where, ela simplesmente começa com Are you married? Quando eu tenho perguntas que começam desse jeito aqui, né? Já com o verbo to be aqui, é uma pergunta que ela simplesmente quer uma resposta de sim ou não. Ela não está necessariamente pedindo uma informação ali diferente. Ela quer simplesmente saber um sim ou não. Então aqui, are you married? A resposta poderia ser yes, I am. Sou sim, sou casado. Ou no, I'm not. Ok? Então é isso. Se você é casado, você responde yes, I am. Se você não é casado, se você é solteiro, se você namora, né? Mas se o seu estado civil ainda é solteiro, você diz no, I'm not. Ok? Então aqui vocês têm várias perguntas, na verdade, 4, 5, 6, 7 perguntas e como vocês podem responder estas perguntas. Ok? Eu dei as respostas já aqui para vocês, as respostas estão com as minhas informações, mas tudo que está sublinhado aí, vocês troquem pelas informações de vocês, tá certo? Bom, gente,
Então, assim, o que a gente viu bastante nessa primeira parte aqui, nessas perguntas todas, no conversation, é o já conhecido de todo mundo verb to be. Mesmo que você não saiba necessariamente ali todas as regrinhas do verb to be, provavelmente você já ouviu falar dele, né? E o verbo to be, ele é um verbo que, pra gente, nós temos dois verbos, né? Nós temos o verbo ser e o verbo estar, que são coisas diferentes. O ser é uma coisa mais permanente, o estar é uma coisa mais temporária em português. Em inglês é um único verbo, é o verbo to be. Então, tanto para situações onde você diria que você é, você usa verbo to be, ou que você está, você também usa verbo to be. Aí você fala, mas Ale, isso não confunde, né? Como é que eu vou saber se está dizendo se nessa frase aqui quer dizer é, ou se nessa frase aqui quer dizer está? Bom, gente, o que eu tenho para dizer para vocês é que o inglês é falado por milhares de pessoas e não confunde. Elas conseguem se comunicar perfeitamente bem. Então, se eles conseguem se comunicar sem ter essa necessidade de ter dois verbos, vocês também têm, né, essa capacidade de se comunicar dessa mesma maneira. O que acontece é que em inglês, pelo contexto, eu sempre vou conseguir entender se na frase está querendo dizer um ser ou se está querendo dizer um estar. Ok? Bom, então eu tenho aqui alguns exemplos. I am from Brazil. A gente já viu, né? Essa daí, que era a resposta para aquela pergunta. Where are you from? I am from Brazil. Nesse caso, então, o am, ele está tendo um sentido de ser. Eu sou do Brasil. Ok? Principalmente por causa desse from. Se no lugar do from fosse um in, aí a frase seria um eu estou no Brasil. I'm in Brazil. Mas nesse caso, I'm from Brazil, eu sou do Brasil. Já quando eu vou falar de you, ok? I am. You are. Então veja como o verbo ele muda, né? O verbo to be que eu uso com I é o am. O verbo to be que eu uso com you é o are, ok? Isso em português a gente chama de flexão verbal. É a mesma coisa. Eu digo eu sou. Você sou? Não, você é. Então esse sou é isso daqui. Am, are. O am eu só uso com I am. Com you eu uso are. E aí a gente vai ter he. O que é he? He. Então, eu, I'm, you. Você, he, ele. Ok? E o que eu uso? Qual que é o verbo to be que eu uso com he? He is. I am from Brazil. You are a student. He is single. Ok? Single é o contrário de married. Então, married, que a gente tinha visto lá. Casado. Are you married? No, I'm not. Ou yes, I am. Agora aqui quando eu digo he's single, ele é solteiro. Ok? Ele é. He is. E a próxima pessoa que a gente tem aqui é o she. Então, he, ele, she, ela. E o verbo to be que a gente usa é o mesmo. He is, she is. Ok? He is single, she is married. Alright. Próximo pronome que a gente tem aqui, a próxima pessoa, que não é bem uma pessoa, é o it. It. E quando que eu vou usar esse it? Lembra quando a gente viu a pergunta lá, what's your name? E eu disse que a gente podia responder essa pergunta com a resposta um pouco mais detalhada. My name is Alexandre. Ou eu posso trocar esse my name por it. A mesma coisa acontecia quando eu estava falando do meu sobrenome. It's Osarias. A mesma coisa acontecia quando eu estava falando do meu telefone. It's blá blá blá. Quando eu estava falando do meu e-mail, it's blá blá blá. Então a gente pode presumir que it
é usado para coisas. Só coisas, né? Coisas abstratas, como nome, sobrenome, telefone. Não, pode ser usado para qualquer coisa, contanto que seja uma coisa só. Não pode ser plural, ok? Sendo uma coisa só, eu posso usar it. Próximo pessoa que nós temos aqui é we. We, ok? E o we a gente também usa com are. Da mesma forma que you, a gente usa com are, a gente usa we com are também. E o que é o we? Ale, we are friends. We. We sempre vai ser outras pessoas, mas eu incluso. Então, é um nós. O I, eu, primeira pessoa do singular. We, primeira pessoa do plural. Outras pessoas e eu incluso. Talvez seja uma outra pessoa só, mas eu estou incluso. Nós. We are friends. We are friends. Nós somos amigos. Ok? E a última pessoa que nós temos aqui é o they. They. They são eles. Também pode ser elas, né? Não tem distinção aqui, não tem gênero. A palavra they serve tanto para eles quanto para elas. Um grupo de pessoas, ou 2 pessoas, 3 pessoas, 4 pessoas, quantas pessoas forem, mas eu não estou incluso. No we, eu estou incluso. We. No they, eu não estou incluso. They. They are from Canada. Ok? I'm from Brazil. They are from Canada. Eles são do Canadá. Alright? Legal, gente. Bom, então se vocês pararem para observar, o verbo to be vai ter 3 formas, né? Quais são essas formas? Am, ok? Que eu só uso com I am. O are, que eu uso com you are. We are. E they are. E nós temos também o is, que é usado com he, she, it. He is, she is, it is. Ok? Então o verbo to be tem essas 3 formas apenas. Ok? Então, dependendo da situação, isso pode ser um ser ou um estar. Legal, Ale? Bacana. Bom, o verbo to be o verbo to be não. Na verdade, o inglês e praticamente qualquer outro idioma trabalha muito com contrações. Então, o que é uma contração? É quando você comprime algo, principalmente na hora de falar, né? Da mesma forma que acontece em português, que nós não falamos necessariamente as palavras todas completas, né? Bonitinhas ali, como por exemplo um está, e a gente diz como tá. Tá sol, tá calor, tá frio, tá caro isso, né? A gente não fala está. A gente reduz para um tá. Em inglês também tem essas reduções. E com o verbo to be, a gente tem essa redução escrita mesmo, que a gente chama de forma contracta, ok? Então esse I am, a gente contrai, junta os dois e eles viram um I'm. Olha a diferença. I am, I'm from Brazil. Então, na hora de falar, 99% das vezes vocês vão ouvir as pessoas falando I'm, em vez de I am. I'm from Brazil. You are, vai virar o quê? Vai virar um your. You're a student. You're a student. Ok? O you are é mais difícil de ouvir as pessoas falarem, ok? Na pressa ali, principalmente americano, na hora que tá falando, eu tô falando you're a student, ok? E o he is vai virar um his. He's single, he's not married, he's single. She is vai virar um she's married. It is vai virar um it's my book. It's my book. É meu livro. Isso aí é meu livro. It's my book. We're friends. We're friends. E they are, vai virar um they're from Canada. Alright? Legal. A contração ela pode acontecer dessa forma, onde eu estou pegando a pessoa, o pronome,
e estou fazendo uma contração junto com o verbo to be. I am, I'm. You are, you're. He is, his. Mas a contração também pode ser feita quando eu vou fazer as negativas junto com a palavra not. Porém, eu não faço a contração do I am not. O I am not, a única contração que dá para fazer é do I am, I'm not. Ok? Bom, quando eu vou fazer a negativa aqui do you are, vai virar you are not. Então, a negativa é simplesmente eu colocar um not logo depois do verbo to be. I am not. You are not. He is, he's not. She is, she's not. It is, it's not. We are, we're not. They are, they're not. Ok? Prestem atenção que vejam, o not não é dito not. Não, aqui em português a gente tem uma mania de colocar um i no final, principalmente de consoantes mudas, né? Então aqui no Brasil a gente fala como? A gente fala internet, hot dog, né? A gente coloca um i ali porque fala, essa consoante aí no final não tá legal. Mas em inglês, a consoante muda, ela é uma consoante mesmo. A frase termina em consoante, termina ali na consoante. Não tem um i ali no final como a gente tem mania de colocar, ok? Então eu vou falar I'm not, you're not, he's not, she's not, it's not, we're not, they're not, ok? Como eu estava falando das contrações, as contrações elas podem ser feitas entre a pessoa e o verbo to be. I am, you are, you're, he is, his. Mas no caso do are e do is, eu posso fazer a contração entre o verbo to be e o not. Então, um are not vira um aren't. O is not vira um isn't. Ok? Vocês já devem ter visto essas palavras, principalmente se você já estudou inglês antes. Aren't, isn't. Então, nada mais é do que um aren't, are not, e um isn't, um is not. Ok? Legal, gente, bacana. E como é que eu faço perguntas com o verbo to be? É até engraçado a gente falar sobre isso, porque em português, como é que eu faço perguntas? Bom, em português, para eu fazer perguntas, eu simplesmente mudo a minha entonação e isso vira uma pergunta. Não é? Viu? Virou uma pergunta. Se eu falo não é uma pergunta. Agora você fala não é? O que mudou? Mudou simplesmente a entonação. Isso já é uma pergunta. Em inglês não é simplesmente mudar a entonação. A entonação também muda um pouquinho. Mas para fazer perguntas, a estrutura da palavra ela muda. Isso lembra que eu falei que precisa ter a mente aberta para aprender outros idiomas. Porque, né, é de uma forma diferente. Então, para fazer perguntas em inglês com o verbo to be, o que a gente vai fazer? A gente vai inverter. Então, lembra lá da frase que a gente tinha aqui? I am from Brazil. Isso é uma afirmativa, não é uma pergunta. Como é que eu faço uma pergunta, então? Eu vou inverter. E vai ficar Am I from Brazil? Am I from Brazil? Essa pergunta em específico soa um pouco estranha, porque eu estou fazendo uma pergunta sobre eu mesmo, né? Parece que eu estou me perguntando. Mas é só um exemplo aqui. Para a gente usar o mesmo exemplo que estava aqui. I am from Brazil. A pergunta, né, referente a isso seria Am I from Brazil? E essa daqui, You are a student. Isso não é uma pergunta, eu estou afirmando. Se eu quiser fazer uma pergunta, eu vou pegar e vou inverter o are com o you. E vai ficar Are you a student? Are you a student? Ok? E essas são aquelas perguntas que eu falei que a gente responde com yes or no. Então, se eu pergunto para você, Are you a student? Você vai me responder o quê? Yeah, yes I am. Yes I am. Ok? He's single. Estou afirmando. Quero fazer uma pergunta, eu vou inverter e fica como Is he single? Is he single? Ele é solteiro? Is he single? Ok? She's married. Afirmativa também. Estou afirmando isso. Quero perguntar.
Inverto. Is she married? Ela é casada? Is she married? It's my book. Is it my book? Is it my book? Is it? We are friends. Quero fazer a pergunta. Are we friends? Are we friends? Are we friends? They are from Canada. Na interrogativa, are they from Canada? Are they? Are they from Canada? Ok? Então, lembrando, gente, as perguntas em inglês elas têm uma estrutura diferente. Com o verbo to be, em específico, o verbo to be, a gente simplesmente inverte. Mas, Ale, calma. Cada verbo vai ter uma forma diferente de fazer perguntas? Não. O verbo to be, a gente faz dessa forma. Todos os outros verbos a gente vai fazer de uma maneira específica, mas para todos eles é a mesma forma. E como é que é essa forma? A gente vai ver isso na nossa próxima aula, ok? Primeira aula, vamos ficar aqui no verbo to be, ok? Gente, se vocês tiverem dúvidas, não entendi, isso aqui não ficou muito claro para mim, deixa aqui nos comentários que a gente vai responder todas as dúvidas de vocês, tá certo? Bom, então só para a gente praticar aqui um pouquinho todo esse conhecimento aqui que a gente teve, todos esses princípios que a gente viu nessa primeira aula, eu tenho aqui algumas frases para a gente fazer alguns exercícios, ok? Então essa primeira pergunta aqui, where are you from? Where are you from? Tá faltando algo aqui, né? Você quer saber de onde você é? Lembra para fazer perguntas a gente invertia? E qual que é o verbo to be mesmo que eu uso com you? Where are? You are. Mas está invertido porque é uma pergunta. What are you from? Que era a pergunta sobre nacionalidade, né? What are you from? I'm from São Paulo. I'm from Minas Gerais. I'm from Curitiba. Ok? Próxima pergunta aqui. Bom, aqui nós temos de um lado uma pessoa perguntando e do outro lado uma pessoa respondendo. A pergunta aqui, o que está faltando? Bom, se aqui com you eu usei are, aqui com you eu também vou usar are. Are you from London? Are you from London? E essa é uma pergunta cuja resposta vai ser um sim ou não. Are you from London? Nesse caso aqui a pessoa está dizendo no, e a resposta vai ser um I'm not. No, I'm not. No, I'm not. Are you from London? No, I'm not. Ok? Próxima. How old? Lembra dessa pergunta? A gente viu lá no começo. How old? Que era referente à idade, né? Só que aqui eu não estou perguntando a sua idade. Eu estou perguntando a idade da Jane. E aí? Como é que eu vou perguntar a idade da Jane? Bom, a Jane é uma outra pessoa e é uma pessoa só, né? Se eu fosse trocar Jane por um pronome, que pronome seria? Ela, she. Se eu digo she is, eu também vou usar is com Jane. Faz sentido? Jane is, she is. Como aqui a pergunta está invertida, how old is Jane? Ok? How old is Jane? Quantos anos tem a Jane? How old is Jane? Próxima frase, number 4. Your sister's married. Ok? Mesma coisa, eu tenho de um lado aqui uma pessoa perguntando e do outro lado a resposta para essa pergunta. Então aqui, se fosse your sister, uma irmã só, a gente seguiria a mesma regra da Jane. Seria ela. Só que aqui veja que eu tenho your sisters. O que é sister? Sisters. Sister, irmã. Sisters, irmãs. Então, your sisters são as suas irmãs. Não é uma pessoa só. Não posso usar is. Vou usar o quê? Vou usar are, né? Porque se eu fosse trocar isso aqui por um pronome, seria they. E eu uso they are. Então, se eu uso are para they, eu vou usar are para your sisters também. Ok? Faz sentido? Não? Não entendeu? Deixa nos comentários, a gente conversa melhor com vocês. Bom, então vamos lá. Are your sisters married? Lembra de married? Casadas. Suas irmãs são casadas.
A resposta aqui, nesse caso, é um no. They are, aren't, is, isn't. No, they aren't. Não, não são. Ok? Are your sisters married? No, they aren't. Sentence number 5. John from the US, the USA, he's Canadian. Bom, se a frase terminasse aqui, eu provavelmente, né, poderia dizer John is. Porque John é ele, he. Se eu digo he is, consequentemente eu digo John is. Mas olha essa segunda informação aqui. Tá me dizendo que ele é canadense. Se ele é canadense, ele não pode ser dos Estados Unidos. Então aqui é uma negativa. Então, John is, mas na negativa, John isn't. John isn't from the USA. He's Canadian. Alright? Number 6. Your mom, a doctor. O que é your mom? Sua mãe. Ale, mas não é mother. Eu aprendi que é mother. Também é, né? Mas mother é um pouquinho mais formal. Quando a gente está usando no dia a dia, a gente costuma dizer mom para mãe, dad para pai, ok? Então vamos lá. Your mom a doctor. Veja, aqui também eu estou falando da sua mãe. Ela, se ela eu uso is. Para your mom, eu também vou usar is. Is your mom a doctor? A resposta aqui, no. She isn't. Yeah, no, she isn't. She's not. Ok? E a última pergunta que nós temos aqui. I'm Italian, I'm French. Mesma coisa, né? De cara, eu olharia aqui e falaria aqui, não, beleza, aqui eu já sei, já aprendi. Com I, eu uso am. I am Italian. Legal, estaria certo. Se eu não tivesse depois dessa informação, I am French. Se eu sou francês, eu não posso ser italiano. Então, é justamente, eu tenho esse. Aqui é uma resposta também na negativa. Ok? Então, como é que eu vou colocar a negativa aqui para I am? I'm not. I'm not Italian. I'm French. Ok? E aí? Difícil, gente? Dúvidas? Bom, essa foi a nossa primeira aula, nossa aula de verb to be. Por que é tão importante saber o verb to be? De cara, porque é um verbo que já você está aprendendo um verbo, mas você está aprendendo dois verbos, na verdade. Você está aprendendo tanto o verbo ser quanto o verbo estar. E talvez vocês não se deem conta, né? Porque a gente está tão acostumado com isso, mas é um verbo que a gente usa o tempo todo. A gente está usando ser e estar. Isso é, isso não é, eu sou, eu não sou, eu tô, eu não tô, ele tá, ele não tá, eles estão. O tempo todo a gente usa isso. Então é um verbo muito, muito comum em inglês. Em inglês e em português também. Então vocês vão ver que o verbo to be, ele serve de base, inclusive para outras estruturas que a gente vai ver mais para frente, ok? Da mesma forma que em português, quando você vai dizer eu tô trabalhando, eu não tô cozinhando, você está usando o verbo to be aí. Então o verbo to be, ele é muito, na maioria das vezes, na maioria dos cursos de inglês que você vai fazer, é o primeiro verbo ali que você aprende, porque é um verbo extremamente necessário, você usa demais. E por que ele é tão importante? Por que ele está aqui entre os 4 princípios fundamentais do inglês? Porque é um verbo que ele é um pouquinho diferente dos outros verbos, né? Que nem eu falei para vocês, todos os outros verbos, eles seguem meio que um padrão ali para eu fazer negativas, para eu fazer perguntas, mas o verbo to be, não, ele tem um padrão ali muito específico dele, de fazer perguntas, de você inverter, de você fazer as negativas com simplesmente colocando not na frente. Então, por isso que a gente aprende o verbo to be, primeiramente, e depois a gente vai aprender outros verbos, porque, na verdade, os outros verbos que vocês vão aprender como é que eu faço a estrutura disso. E aí, o verbo que eu vou usar aqui, se eu sei a estrutura, o verbo eu posso colocar qualquer um, porque a estrutura vai ser a mesma. Ok? Gente, queria fazer um convite para vocês. Na verdade, não é nem um convite, é meio que um pedido aqui, mas assim, extremamente importante.
assistam a segunda aula, que é já amanhã, ok? Então amanhã, no mesmo horário aqui, das 8 horas, acontecerá a nossa segunda aula, e assim, é extremamente que vocês assistam todas as aulas, porque elas são uma sequência, ok? Então, para chegar na nossa última aula, e vocês conseguirem atingir o nível que nós gostaríamos muito que vocês atingissem, é muito importante que vocês assistam todas as aulas. Fora isso, na aula de amanhã, no final da aula de amanhã, para as pessoas que estiverem presentes, nós vamos dar um prêmio para vocês, ok? É um presente nosso da WeTrust para vocês. Então é muito importante que vocês assistam essa segunda aula. Eu vejo vocês amanhã então, ok? See you guys. Bye bye.